Galera, vamos dar continuidade então ao que a gente estava falando de genética molecular? Já vimos as fases da mitose, agora a gente vai ver as fases da meiose, beleza? Cara, basicamente é a mesma coisa, tá? As fases recebem o mesmo nome. A diferença é que, lembra que na meiose eu tenho duas divisões celulares, meiose 1 e meiose 2? É isso. Aquelas fases da mitose que a gente viu, prófase, metáfase, anáfase, telófase, eu vou ter prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2, tá? Justamente porque eu preciso ter duas divisões celulares no processo meiótico, beleza? Se liga só. Qual é a fase que começamos na mitose? Intérfase. Mesma coisa aqui. Ah, professor, tem a fase G1, S, G2? Tem. Aqui eu condensei na intérfase como um todo, mas é a mesma coisa, tá, galera? A intérfase, ela então compreende basicamente a duplicação do material genético, duplicação dos meus cromossomos, tá? Lembrando que na meiose eu também começo com uma célula somática. A célula precursora de gametas é uma célula 2N, tá? Então eu tenho duplicação do meu material genético, dos meus pares de cromossomos homólogos na fase de intérfase. Depois disso, eu entro na fase de meiose 1, com a prófase 1. Na prófase 1, o que eu destaco da prófase 1 na minha meiose é que é a fase em que os cromossomos homólogos realizam permuta gênica. Essa permuta gênica que é chamada de crossing over. Vimos isso, beleza? Isso acontece na prófase 1. Então os pares de cromossomos homólogos trocaram pedaços entre si. Entrou na metáfase 1. Lembra que o centríolo ele começa a formar o fuso acromático para poder conduzir os cromossomos para a placa equatorial, conduzindo eles para os polos celulares, para a divisão dessa célula? É a mesma coisa que acontece aqui. Eu tenho pareamento dos meus pares de cromossomos homólogos, agora com pedaços trocados, né, recombinados, e esses cromossomos pareados na placa equatorial, eles vão ser conduzidos pelo fuso acromático para os polos celulares para que aconteça a citocinese na telófase, tá? Partindo para a minha anáfase 1, esses cromossomos, galera, lembra, os pares de cromossomos na divisão celular, eles passam a estar unidos pelo meu centrômero. Lembra disso? A duplicação celular dos pares de cromossomos homólogos implica que eles vão estar unidos pelo centrômero. Logo, na anáfase 1, eu tenho o rompimento desse meu centrômero e a separação dos cromossomos homólogos, tá? Cada cromossomo em par, eles vão para um extremo da minha célula na anáfase 1, para os polos da minha célula na anáfase 1, de modo que o fuso acromático está conduzindo todo esse processo. Entrando na telófase 1, galera, eu entro no processo de citocinese. Eu já tenho ali os meus pares de cromossomos homólogos recombinados por conta da permuta gênica, eles já foram conduzidos para os polos celulares, eles já se separaram por conta da duplicação celular que uniu eles pelo centrômero, então eles já estão prontos para a primeira divisão celular, para a primeira citocinese, para a meiose 1, tá? Na telófase 1, então, a gente encerra essa etapa de meiose 1. E a célula, lembra, galera? Passo a ter agora duas células. Lembra aquele meu esquema inicial de meiose? Passo a ter duas células aqui nessa fase de meiose 1, tá? Essas duas células eu vou pegar uma só como exemplo para fazer o processo de meiose 2. Mas a meiose 2 acontece da mesma forma na outra célula, tá? Então, uma célula foi para lá realizar a meiose 2, a outra célula vem para cá que a gente vai ver para realizar a meiose 2. O espaço de tempo entre meiose 1 e o acontecimento da meiose 2 a gente chama de intercinese. É o espaço de tempo em que aquelas células não estão fazendo nada. Elas ainda não entraram em processo de sinalização molecular para poder entrar na fase de meiose 2. Tá? Quando isso começa, eu entro na prófase 2. O que acontece na prófase 2? Acontece novamente, né? Aquela união dos meus pares de cromossomos homólogos pelo centrômero, tá? O centríolo, ele começa a voltar a compor o fuso acromático, para que quando chegue na metáfase 2,
esse meu par de cromossomos homólogos que está unido pelo centrômero, ele passa a estar pareado na placa equatorial do fuso acromático. É a mesma coisa que acontece na metáfase 1. Só que na metáfase 1 eu tenho pares de cromossomos homólogos, pares. Aqui eu tenho apenas um par. O outro par está realizando a meiose 2 lá em cima. Aí a gente está analisando o que está realizando a meiose 2 aqui embaixo. Show? Pulei para a anáfase 2. Separei esses pares de cromossomos homólogos. Eles estavam unidos pelo centrômero. Não estão mais. O centríolo está conduzindo ali com o fluxo acromático esses cromossomos homólogos para os polos da minha célula, para que na minha telófase 2 aconteça a citocinese. Essa citocinese, por sua vez, agora, ela vai dar origem, nessa célula aqui que a gente está analisando, a 2 células filhas. Mas a que a gente falou que está realizando a meiose 2 lá em cima, ela também vai dar origem a 2 células, nesse mesmo processo de meiose 2. Logo, eu passo a ter 4 células filhas no processo final de meiose. E olha só, grava isso, gente. Meiose garante variabilidade genética porque eu tenho cromossomos recombinados pelo crossing over. Cada uma das 4 células filhas tem pedaços diferentes dos cromossomos homólogos da célula mãe, que sofreram recombinação, sofreram permuta gênica a partir do crossing over. Para que isso é importante mesmo, professor? Isso é importante para aumento de variabilidade genética em uma população, tá? Eu melhoro o fluxo gênico daquela população. Beleza? Fechou?